Estão lembrados do que a gente falava na aula passada? Vamos retomar? Olha só, a gente falava sobre recursos extraordinários, não é isso? Recursos extraordinários, como gênero, que são espécies, os recursos extraordinários propriamente ditos e os recursos especiais. Tranquilo? Olha só, vejam, depois de ter falado comigo aí sobre algumas noções de RE e RESP, questões relacionadas àquela ideia de função nomofilássica, lembra? A preocupação que você tem que ter, que o recurso extraordinário e que o recurso especial serve para a preservação da integridade do ordenamento, não servem para rediscussão de prova, lembram disso? Não servem para reinterpretação de cláusulas contratuais. Aí, depois de passar por essas noções sobre os recursos extraordinários, você começou a ver comigo o recurso extraordinário propriamente dito. Aí, a gente estava falando sobre as hipóteses de cabimento do RE, sobre as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, cabimento. A gente estava, sabe onde? Lá na Constituição. Lá no 102, inciso 3º, 102, inciso 3º da Constituição, falando sobre as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário. Então, depois de noções sobre RE e RESP, a gente começou a descer aos detalhes sobre o cabimento do recurso extraordinário. E aí, a gente foi até a linha A, o 102, inciso 3º, a linha A. Retoma comigo, olha só, se você vier aqui na tela, só para a gente então pegar aqui o fio da meada de novo, olha lá, aqui ó, a gente começou lembrando da primeira hipótese de cabimento do recurso extraordinário, 103, a linha A, que fala, quando a decisão recorrida contrariar disposto da Constituição, aí você destacou no seu caderno que essa contrariedade à Constituição tem que ser uma contrariedade direta, não pode ser reflexa, conforme determina a súmula 636 do Supremo, lembra? Aí você continuou comigo, destacando que o Supremo ele nega conhecimento a recursos extraordinários, cuja ofensa suscitada pela parte seja oblíqua, seja reflexa, só que o CPC, lembram? Olha só, lá no artigo 1033, ele traz aquela necessidade de se remeter o processo ao STJ, sempre que o STF entender que a ofensa é reflexa. Não é isso? Olha lá, ó, artigo 1033, se entender que a ofensa é reflexa, o que ele vai fazer? Olha lá, remetê-lo-á ao STJ para julgar como RESP. Isso é princípio da fungibilidade, não é isso? Isso é uma homenagem ao princípio da fungibilidade, ao princípio da primazia do julgamento do mérito recursal em instância excepcional, certo? E a gente parou por aí. Só que aí você encerra esse tema, não deu tempo, ó, você encerra esse ponto aí do seu caderno, que a gente está falando sobre fungibilidade em RE e RESP. Então aqui, ó, você vai encerrar esse ponto, quando a gente fala de fungibilidade RE e RESP, nessa hipótese da linha A, não é? Porque fala que contrariar dispositivo da Constituição. Não, na verdade está contrariando dispositivo infraconstitucional. Manda para o STJ. Só que complemente e encerre essa informação, pessoal, com a seguinte discussão, com o seguinte detalhe. Veja, a lei fala, o Supremo, entendeu que a ofensa é reflexa? Encaminhe para o STJ julgar como recurso especial. Confere? Só que dá uma olhadinha comigo aqui na tela. Me parece bastante razoável o entendimento doutrinário que tem dito, como aqui como positivado nesse enunciado do Fórum dos Processualistas, que nesse caso é necessário antes abrir vista ao recorrente, para quê? Para que ele se manifeste sobre a questão infraconstitucional, adaptando o seu recurso. Então coloca assim no seu caderno, ó, fungibilidade RE e RESP com prévia oportunidade para a parte fazer o quê? Adaptar o seu recurso, manifestando-se sobre a questão infraconstitucional com manifestação acerca da questão infraconstitucional. Vê se você concorda comigo.
Qual recurso que a parte fez aqui, gente, originariamente? RE ou RESP? RE. Aí o STF está mandando para o STJ para julgar como RESP. O que parece interessante fazer? Prévia oportunização ao recorrente, para que ele, então, adapte o seu RE a RESP, essencialmente manifestando-se de forma expressa quanto à questão infraconstitucional. Questão infraconstitucional que o Supremo diz que prevalece, fazendo com que o recurso tenha que ser julgado como especial e não como extraordinário. Faz sentido, gente? Faz, não faz? Só que você podia falar assim, e a parte contrária? E o recorrido? Não tem que dar uma oportunidade também ao recorrido para aditar as suas contrarrazões, não? Porque ele fez contrarrazões de extraordinário. E esse recurso vai ser julgado como especial. Então, olha lá na tela a complementação. Olha, enunciado 80 do Conselho da Justiça Federal. Quando o STF considerar como reflexa a ofensa à Constituição, antes de remeter ao STJ, o que ele vai fazer? 15 dias para que as partes complementem suas razões, isso já está no 4, e a parte final é que me interessa. Ó. E contrarrazões. Então aqui, ó, com prévia oportunidade de manifestação acerca da questão infraconstitucional e também com prévia intimação do recorrido. Para que eu tenho que intimar previamente o recorrido? Para ele poder fazer ajustes, para ele fazer uma adaptação das suas contrarrazões, para ele fazer um ajuste, para ele fazer uma adaptação das suas contrarrazões. Parece fazer sentido, gente. Então vou repetir para ver se ficou claro. Vamos lá. Acordados? Então, ó. Chegou o RE no STF. O que o STF falou? A ofensa aqui não é direta, a ofensa é reflexa. Vamos mandar para o STJ. Não sem antes ouvir tanto o recorrente quanto o recorrido. Para quê? Para que eles adaptem as suas peças. Adaptem as suas petições. Adapte o seu recurso extraordinário para recurso especial, manifestando-se sobre a questão infraconstitucional, e adapte as contrarrazões de recurso extraordinário, transformando-as em contrarrazões de recurso especial. Certo? Então a fungibilidade merece essa atenção com a prévia oportunização às partes para fazer essa adaptação. Isso está claro? Então tá. Era o complemento que não deu tempo de fazer na aula passada, e a gente encerra então com isso a primeira hipótese de cabimento do RE. Vamos para a segunda? Letra B? A linha B, né? Ó, tô lá na Constituição, hein? Segunda hipótese de cabimento de RE. São 4. E eu falei, até aqui o pessoal conhece. RE contra acórdão que contraria o dispositivo da Constituição. Daqui para frente é um terror. O pessoal não nem lembra as hipóteses de cabimento de RE. Vamos para as 3 finais? Então vamos, passo a passo. Olha lá, na tela. Veja. A segunda hipótese de cabimento de recurso extraordinário é quando o acórdão recorrido faz o quê? Quando o acórdão declara inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Então aqui, ó. Quando o acórdão declara a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. E aqui você precisa tomar um cuidado. Vamos lá? Gente, vamos imaginar uma declaração de inconstitucionalidade de tratado ou uma declaração de inconstitucionalidade de lei federal por um tribunal inferior, por um TJ. O que ele está querendo dizer aqui, o constituinte, é o seguinte. Por exemplo, se um tribunal de justiça ou se um tribunal regional federal profere um acórdão e esse acórdão reconhece a inconstitucionalidade da lei federal X, contra esse acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade de uma determinada lei, o que cabe? Recurso
extraordinário. Então tá, vamos por partes. Se um TJ, se um TRF julgou uma determinada causa e declarou a inconstitucionalidade de uma lei federal ou um tratado, cabe RE. É o RE da hipótese 102, inciso 3º, a linha B. Mas vocês, que manjam muito mais de constitucional do que eu, sempre que leem ou ouvem falar nessa hipótese, automaticamente vão fazer algumas conexões. Algumas conexões com a aula de controle de constitucionalidade. Quais são as conexões imediatas que vocês têm que fazer quando passar pela hipótese do 102, inciso 3º, a linha B? Primeira conexão na tela, artigo 97 da Constituição, que estabelece a cláusula de reserva de plenário. Para que não nos esqueçamos que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então vejam, primeira conexão, o artigo 97 da Constituição, a chamada cláusula de reserva de plenário. Também chamada de cláusula do full bench. Já ouviram falar? Na aula de constitucional, ó. Full bench. Banco cheio. Todo mundo conhece essa disposição constitucional. Um Tribunal de Justiça, um TRF, como naqueles meus exemplos, não podem declarar a inconstitucionalidade de uma norma, senão pelo voto de, no mínimo, maioria absoluta de seus membros ou dos membros do órgão especial. Quando a Constituição fala isso, ela obriga o legislador infraconstitucional a regulamentar essa matéria. E aí vem o CPC, nos artigos 948 e seguintes, e regulamentam o artigo 97 da Constituição. Aí vem o CPC, nos artigos 948 e seguintes, fazer a regulamentação dessa matéria, tratando do incidente de declaração de inconstitucionalidade. Os artigos 948 seguintes do CPC, eles estão aqui regulamentando. Eles estão dando formatação infraconstitucional à cláusula do full bench. E como que funciona isso? Isso funciona da seguinte forma. Por exemplo, eu tenho uma sentença, contra essa sentença foi interposta apelação. Nessa apelação, há uma arguição de inconstitucionalidade de uma norma. Nessa apelação, há arguição de inconstitucionalidade de uma lei federal X. Essa apelação subiu, chegou na Câmara. Essa apelação subiu e chegou na Câmara. Que a gente vai chamar de agora em diante, porque nós vamos repetir essa expressão muitas vezes, tanto a lei, tem súmula que vai repetir isso, órgão fracionário, não é isso? A Câmara é um órgão fracionário do tribunal. Relator, vogal, vogal. Aí entra o 948, olha ele lá na tela. Arguída em controle difuso. Não foi o que aconteceu ali? Arguída em controle difuso? A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, o que o relator vai fazer? O relator, após ouvir o MP e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara. É o que está acontecendo aqui no quadro. Ó. Arguída a inconstitucionalidade, submete a questão à análise da Câmara. Tem arguição de inconstitucionalidade? Tem. E aí? Essa Câmara vai acolher ou rejeitar essa arguição. Essa Câmara vai acolher ou rejeitar essa
arguição. Faz sentido? Acolheu, declarou a inconstitucionalidade. Rejeitou, manteve a constitucionalidade. E acolheu no nosso caso. Disse que a lei federal X é inconstitucional. Só que o órgão fracionário pode falar isso sozinho, gente? Não, por causa da cláusula de reserva de plenário. Aí o que tem que fazer? Olha lá. Se a arguição for acolhida, a questão será submetida ao plenário ou ao órgão especial. Esse 949, inciso 2º é o quê, gente? É a obediência do CPC à Constituição. Olha lá. Se a arguição for acolhida, a questão será submetida ao plenário. Por quê? Porque o artigo 97 manda. Como é que chama isso? Incidente de declaração de inconstitucionalidade. Acolheu, vai para o pleno. Vai para o pleno ou para o órgão especial, que é um mini pleno, né? Aí o que acontece? O pleno ou o órgão especial votam esse tema e se pela maioria absoluta dos seus membros ele entender que a norma é inconstitucional, declarou a inconstitucionalidade. Declarou a inconstitucionalidade. Na verdade, ele ratifica, né? Porque já tinha sido declarada na Câmara. Ele ratifica aqui, ó, e fala, realmente, chegamos à conclusão, pelo voto de mais do que a maioria absoluta, que a norma é inconstitucional. Feito isso, gente, volta para a Câmara. Feito isso, volta para o órgão fracionário e o órgão fracionário lavra o acórdão. Feito isso, volta para a Câmara e a Câmara lavra o acórdão. Eu estou chamando aqui de acórdão final. E esse acórdão final, que por fim declara efetivamente a inconstitucionalidade de norma federal ou de tratado, é ele que desafia o recurso extraordinário do 102, inciso 3º, a linha B. Pronto, ó, chegou no fim. Ei, beleza, hein? Ó, o RE do 102, inciso 3º, a linha B. Pronto. Demos a volta e chegamos. Vou repetir. Então vamos? Vocês já sabem disso? Claro. Vocês entendem de controle de constitucionalidade muito mais que eu. Isso é uma matéria que está só sendo revista. Quer ver? Vou voltar do começo. Olha onde que a explicação começou. Não falei que da linha B para frente, recurso extraordinário complica? Até disposição de Constituição contrariada está tranquilo. Da letra B para frente dá uma apertada. Então vamos. A Constituição fala, cabe RE, quando um acórdão proferido em única ou última instância, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Legal. Aí eu falei assim, quando, por exemplo, um TJ ou um TRF profere um acórdão e declara a inconstitucionalidade de uma lei X. A Constituição está falando que cabe RE. Mas eu não posso chegar a essa conclusão sem antes passar por algumas disposições constitucionais e infraconstitucionais. A Constituição, um pouquinho anteriormente, fala assim, ó, cuidado, mas declaração de inconstitucionalidade tem que respeitar a cláusula de reserva de plenário, somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Aí o CPC fala assim, beleza, deixa eu regulamentar isso para vocês. Artigos 948 seguintes, vou criar o incidente de declaração de inconstitucionalidade, que funciona assim. Quando a parte alegar em controle difuso de constitucionalidade a inconstitucionalidade de uma norma, esse caso, aqui no meu exemplo, essa apelação, vai para o órgão fracionário. O órgão fracionário julga essa arguição. E se acolher, não pode acabar aí. Se acolher, tem que seguir a cláusula de reserva de plenário e mandar para o pleno ou para o especial, que então julga o tema e se declara a inconstitucionalidade, na verdade ele está ratificando o que o órgão fracionário disse, volta para o fracionário e o fracionário define, profere o acórdão final. É esse acórdão final que vai desafiar o recurso extraordinário. Dê uma lidinha comigo na súmula 503 do Supremo. Vê se bate
com o que eu acabei de te falar. A decisão que enseja a interposição de RO ou RE, aqui no caso é do RE, não é a do pleno que resolve o incidente, mas o do fracionário, que completa o julgamento do feito. Onde que está no quadro essa parte que completa o julgamento do feito? É esse acórdão final, né? Eu chamei entre aspas porque ele não tem esse nome, tá, gente? Só para você entender. Quantos órgãos participaram do proferimento dessa decisão, gente? Oi? 2. A gente chama essas decisões de decisões subjetivamente complexas. Ó. A gente chama essas decisões de decisões subjetivamente complexas. O que são decisões subjetivamente complexas? São decisões para as quais concorrem 2 ou mais órgãos. Tá vendo? Essa é uma decisão subjetivamente complexa. Dá trabalho fazer isso, gente? Dá, não dá? Não, fala que dá. Se você falar que não dá, não entra a súmula vinculante 12. 10. Então dá, finge que dá. Porque dá trabalho. O relator, o vogal e o vogal, eles na hora que declaram inconstitucionalidade, tem que instaurar incidente de declaração de inconstitucionalidade. E dá trabalho mesmo. Imagine. O relator rejeitou a arguição de inconstitucionalidade. O vogal, por sua vez, acolheu o primeiro. E o segundo acolheu. Ou seja, declarar a inconstitucionalidade. Aí o relator vira para esses dois e fala o quê? Ei, já vem vocês, né? Declarar a inconstitucionalidade. Vai dar trabalho agora para a gente. Você vai me obrigar a mandar a questão para o pleno, o presidente vai ficar bravo, que é mais um problema para o pleno, ou para o órgão especial. O pleno vai ter que marcar a sessão, julgar esse caso e mandar voltar para a gente. Aí os vogais falam assim para ele, uai, mas a norma é inconstitucional, fazer o quê? Aí o que eles vinham fazendo assim internamente? Aí o relator falava assim, não, vamos dar um jeitinho. Qual jeitinho? Ele fala assim para os vogais, não coloca a palavra inconstitucionalidade no seu voto, não. Se você puser a palavra inconstitucionalidade no seu voto, aí tem que seguir o artigo 948, 10 anos para julgar. Aí o vogal fala assim, mas como é que eu faço? A lei é inconstitucional. Eu falo, não, fala que ela é qualquer coisa, menos inconstitucional. Chama essa lei de qualquer coisa. Mas não põe essa palavra inconstitucional não, senão vai ter que seguir o Código de Processo. Isso dá trabalho. Aí eles vinham fazendo isso. O que eles vinham fazendo? Eles vinham afastando a aplicação da lei sem falar que ela era inconstitucional. Não é isso? É o famoso jeitinho. Aí isso ofende em primeira análise quem? A cláusula. Aí o que o Supremo fez? Súmula vinculante 10. Pode parar. Viola a cláusula de reserva de plenário. A decisão de órgão fracionário que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de norma, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Tá vendo? Então, encerra assim, a cereja do bolo desse tema é a súmula vinculante 10. Que eu não sei porquê, eu esqueci de pôr no slide. Eu fui montando a aula na minha cabeça, eu esqueci que no final eu ia coroar essa explicação com a súmula vinculante 10, que não cai na prova de processo. Está mais para o constitucional, né? Prova de processo é até aqui, né? Mas não custa nada, porque há um diálogo aqui, obviamente. Então, se ele quiser, ele pode cobrar. Mas não é comum ver cobrança de súmula vinculante 10 na prova de processo. Na prova de processo vem até aqui. Mas não custa nada lembrar, né? Que a súmula vinculante 10 foi feita justamente porque dá trabalho. O que a súmula vinculante 10 fala? Viola a cláusula de reserva de plenário, a decisão de órgão fracionário que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da norma, afasta a sua incidência, no todo ou em parte. É quase isso. Está vendo? De onde que eu parti para chegar nessa discussão? De aqui, ó, na segunda hipótese de cabimento de recurso extraordinário. Tá clara? Legal. Beleza. Letra C. Terceira hipótese de cabimento de recurso extraordinário. Essa segunda é muito rica, né? Essa hipótese. Essa segunda hipótese é uma hipótese rica. Cento e dois, inciso terceiro, a linha C. Também vou projetar
Está lá na tela. Cabe recurso extraordinário quando o acórdão recorrido julgar válida lei ou ato de governo local contestada em face da Constituição. Então, quando o acórdão, eu tenho um acórdão, e esse acórdão declara a validade de lei ou ato de governo de lei ou ato de governo local que estão sendo contestados em face da Constituição. Que estão sendo contestados em face da Constituição Federal. Ô, gente, eu sei que essas hipóteses de agora em diante são meio estranhas, então eu preciso explicar com cuidado, para você entender definitivamente o cabimento do RE. Olha só, pensa o seguinte, eu vou te mostrar um exemplo já já na tela, mas pensa comigo o seguinte. Eu ajuizo uma ação dizendo, por exemplo, que uma determinada lei estadual está contrariando o disposto na Constituição. Ou um ato de governo municipal está contrariando o disposto na Constituição. Ou uma lei municipal está contrariando o disposto na Constituição. Eu perco em primeiro grau e apelo para o TJ. O TJ profere um acórdão dizendo: essa lei que você está contestando em face da Constituição é válida. Esse ato de governo local que você está contestando, tendo em vista a suposta divergência com a Constituição, é válida, é válido. Esse acórdão, qual acórdão? O que julga válida a lei ou válido o ato de governo que você está dizendo que contraria disposto na Constituição, vai desafiar a RE. Então, como eu sei que é uma hipótese pela qual pouquíssimos já passaram, eu até trouxe um exemplo de uma prova. A prova é o exame de ordem, na segunda etapa, quando caiu o recurso extraordinário numa das edições. Olha como é que é o contexto de um recurso extraordinário nessa hipótese da alínea C. Olha lá comigo. Eu tentei resumir. Vejam. O TJ julgou improcedente uma ADI proposta pelo prefeito. E o que o acórdão falou? Olha o acórdão julgando válido um ato, uma lei municipal, que ele está contestando em face da Constituição. Lê com calma, ó. O TJ julgou improcedente uma ADI proposta pelo prefeito. E o que o acórdão falou? O acórdão falou que é constitucional uma lei municipal que dispõe que o prefeito e o vice não podem se ausentar do país por qualquer período sem autorização da Câmara. O que esse acórdão fez? Já acabou, gente. O caso era esse, era para interpor um RE em cima desse caso. Ó. O que o acórdão fez? Olha aqui comigo. O acórdão declarou válida o quê? Uma lei municipal, não foi? Que estava sendo contestada em face da Constituição. Vocês que entendem mais de constitucional do que eu, por que essa lei não poderia ter sido declarada válida? Volta lá, por gentileza. O que essa lei falou? Falou que prefeito e vice-prefeito não poderiam se ausentar do país por qualquer período sem autorização da Câmara. Sendo que, olha lá no próximo slide, o Supremo já disse, né? Que não se pode fazer isso. Essa necessidade de licença prévia da Câmara, qualquer que seja o período, ela não é válida. Por quê? Por causa do princípio da simetria com a Constituição. Porque pela Constituição tem que ter períodos pré-estabelecidos. Porque para a licença de presidente e vice, o Congresso tem que autorizar, não tem? Só que tem prazo determinado. Você não pode criar uma lei municipal falando assim, o prefeito, qualquer que seja o período que ele vá se ausentar do país, ele tem que ter autorização da Câmara. Não pode. Isso não é parte da minha matéria, mas eu trouxe porque eu sabia que você ia querer saber qual era o fundamento que você ia usar para fazer esse RE nessa prova. Os fundamentos constitucionais estão lá, ó, 49, inciso 3º, 83 e 29. Princípio da simetria. É inconstitucional, diz o STF, olha nesse precedente,
uma lei municipal que não autoriza o prefeito a se ausentar do país por qualquer período, sem prévia licença da Câmara. Tem que ter prazo determinado, como a Constituição, que estabelece 15 dias. Aí foi um RE, difícil, né? Por isso que o exame de ordem está com esse índice de aprovação tão baixo, né, gente? Olha que peça complicada, né? Para um exame de ordem. Um RE com base no 102, inciso terceiro, a linha C. Se você pensa em RE e RESP, RE e RESP padrão é RE e RESP com base nas alíneas A. Dispositivo da Constituição violado e dispositivo de lei federal. Pediram um RE com base no 102, inciso terceiro, a linha C. Então, repito, lembra desse caso. Olha aqui, o que eu disse? Eu disse na minha ação que não era válida uma lei municipal que contrariava disposto na Constituição. O que o tribunal local fez? Disse que a lei era válida. Daí a Constituição dizer, cabe RE quando um acórdão declarar a validade de lei que você contestou em face da Constituição. Qual foi a lei contestada em face da Constituição? A lei municipal que não autorizava o prefeito a sair do país por qualquer período sem prévia autorização da Câmara. Isso contraria a Constituição. E o TJ falou, não, tem que ter autorização sim. Vai ficar viajando sem autorização da Câmara não. Não pode. Por qualquer período, não. Um dia, 2 dias, uma semana, 10 dias, não precisa de autorização, não. Clara essa hipótese? Então até quis trazer esse RE aí. E para encerrar as hipóteses de cabimento do RE, vamos para a linha D. Olha lá. A linha D. RE é quando o acórdão recorrido, julgar válida, lei local contestada em face de lei federal. Letra D, a linha D. Também cabe RE quando o acórdão recorrido declarar a validade de lei local contestada em face da Constituição Federal, em face de lei federal. Contestada em face de lei federal. Vamos entender essa hipótese para encerrar. Vejam bem, pessoal. Aqui a hipótese é a seguinte. Eu ajuizo uma ação dizendo que uma determinada lei local, pode ser uma lei municipal, pode ser uma lei estadual, essa lei, ela não pode ser considerada válida porque ela ofende o disposto numa lei federal. Aí o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal fala assim, não, é válida. O acórdão que julga válida uma lei local, que está sendo atacada por mim, por suposta violação a uma lei federal, desafia recurso extraordinário. Então vamos por partes. Soa estranho? Soa estranha essa hipótese da linha D? Soa. Por quê? Cadê a Constituição na linha D? O acórdão julgou válida uma lei local que eu estou dizendo que ofende lei federal. Cadê a Constituição aqui, gente? Onde é que está a Constituição? Está por trás. A Constituição está subjacente ao disposto na lei, à norma. Por quê, gente? Porque se uma lei local vai de encontro a uma lei federal, a lei federal está sendo ofendida? Mas antes de estar sendo ofendida a lei federal, quem que está sendo ofendida? A Constituição. Por quê? Porque não está sendo respeitado pelo legislador, não está sendo respeitada pelo legislador a norma de repartição de competência legislativa. Porque uma lei local, por exemplo, entrou na seara de lei federal. Então isso viola, em primeiro plano, quem? A Constituição. Antes da emenda 45, essa hipótese era de recurso especial. Então, se você achou estranho, por isso que eu falei que soaria estranho. Se você achou estranha essa hipótese, fique sabendo que o legislador, o Constituinte, até 2004, ele também achava isso. Ele falava, não, isso é caso de RESP. Essa é a confusão mais comum em prova. Colocar isso aqui para você e você falar, cabe RESP. Porque não parece caber RESP?
Qual norma que está sendo atacada? Qual norma que está sendo violada quando você lê estritamente o que está na Constituição? Lei federal. E quando ofende lei federal, cabe o quê? RE? Não, cabe RESP. Só que é o que eu falei. Cadê a Constituição na linha D? A Constituição está por trás. Ela está subjacente ao texto da Constituição. Olha lá na tela, por favor. Ó, quando, por exemplo, José Afonso da Silva, aí tem que ir lá no Constitucional de novo, né? Fala assim, ó. A questão suscitada não se limita a proteger a incolumidade da lei federal. Também o é. Talvez principalmente o seja. Olha que legal isso. Essa questão não se limita a proteger a lei federal. Talvez se limite. Principalmente a isso. Mas, olha lá, na base dessa questão está uma matéria constitucional. Já que se tem que decidir a respeito da competência para legislar sobre a matéria de lei local. Significa isso que a questão é suscetível de apreciação pelo STF, mediante RE. Então não cai nessa armadilha na prova, não. Acórdão que julga válida lei local contestada em face de lei federal, na hora pisca o RESP. Não é RESP, é RE. Aí eu trouxe para você um caso, para depois você ler com cuidado lá na sua casa. O exame de ordem também já cobrou um RE com base nessa linha D. Foi a segunda etapa. Talvez um ou outro aí tenha feito esses REs aí quando fez o exame de ordem. Quem fez para constitucional, tá? Olha lá como é que é o caso. Uma lei estadual 1234. O que essa lei estadual fez? Excluiu entidades de direito privado do dever de licitar. Aí o Banco Público X contratou uma empresa W diretamente, sem licitar, porque a lei local dispensava a licitação. Você já está vendo que essa lei local está batendo com qual lei? Com a lei de licitações, né? Ó, mas continua. Aí o fulano de tal ajuizou uma ação popular pleiteando a declaração da invalidade dessa contratação. Alegando o quê? Olha a dica que deram. Alegando violação a 8666. Ainda escreveram entre parênteses, que é a norma geral sobre licitação e contratos. E a diversos princípios constitucionais. Aí a gente encerra aqui, ó. A sentença, entretanto, julgou improcedente o pedido e afirmou que a lei é válida. Olha lá a dica. Afirmou que a lei estadual é válida, não considerando violados os princípios constitucionais. Apelou e negou-se provimento. Se o tribunal negou provimento, o que ele fez? Declarou a validade ou a invalidade da norma estadual? Validade. Norma estadual que viola a lei federal, gente? Viola a 8666. Então é um caso típico de RE pelo 102, terceira linha D. Então vejam, eu quis trazer para vocês, principalmente esclarecimento, porque a gente sabe onde o calo aperta. Eu sei que os alunos têm dificuldade em RE e RESP. Bom, isso já é fato. E aí, em sede de RE, por exemplo, a gente sabe também que vocês têm dificuldade até mesmo em identificar as hipóteses de cabimento de RE, o que não era para ter dificuldade, porque isso é o básico. Só que é difícil. Então, ó, são 4 hipóteses de cabimento de RE. A da linha A é a que todo mundo lembra. Mas eu te garanto que 98% só lembra da linha A. Então eu queria o cuidado de vocês com a importantíssima linha B, que envolve controle de constitucionalidade, com a linha C e a linha D, que não podem ser confundidas. A linha C, e eu trouxe um exemplo dela lá do exame também, eu acredito que você não vai cair. Porque aqui, o que eu estou dizendo é que uma lei ou um ato de governo local estão contrariando a Constituição. E o tribunal deu validade a esses atos. Como é Constituição, você vai marcar RE. Agora, cuidado aqui. Porque aqui o que eu estou dizendo é que um tribunal julgou válido um ato normativo local que eu estou dizendo que vai de encontro não à Constituição, mas à lei federal. Só que, como eu disse, quando você bate o olho nessa linha D, você vê a Constituição aqui, por trás. Porque quando uma lei local viola a lei federal, você está violando, acima de tudo, a Constituição, por causa do princípio da repartição de competência legislativa. E compreendido isso, a gente dá prosseguimento, vistas, portanto,
as hipóteses de cabimento de RE, e depois você, se achar importante, releia lá na área do aluno, que eu vou postar hoje, esses dois casos, né, que ilustram essas hipóteses menos conhecidas aqui. Você encerra comigo uma análise específica do RE, falando daquele pressuposto específico de admissibilidade desse recurso, que é a repercussão geral. Então você encerra aqui comigo a análise do RE, nós vamos falar ainda de RE, mas depois eu falo misturado com o RESP, porque aí são informações comuns. Mas especificamente quanto ao RE, eu queria um cuidado de vocês com recurso extraordinário e repercussão geral. Recurso extraordinário e repercussão geral. Então tá. Olha aqui. Desde a emenda 45, a Constituição fala que é requisito específico de admissibilidade do RE. A Constituição fala que é requisito específico de admissibilidade de RE a repercussão geral. Erro de jardim de infância é puxar a repercussão geral para especial, né, gente? Ninguém vai fazer isso. Repercussão geral é requisito específico de admissibilidade só de RE, pelo amor de Deus. RESP não tem repercussão geral como requisito, é só para RE. Porque o Supremo é um órgão com 11 ministros que antes da emenda 45 ficava julgando causas de bagatela, briga de vizinho, roubo de galinha, de vez em quando ainda julga. Mas a emenda 45 veio para acabar com isso. Falou assim, não, para julgar recurso extraordinário tem que ter repercussão geral. E para ter repercussão geral, o recorrente tem que fazer a demonstração da existência da repercussão geral. Vai interpor um RESP, você tem que demonstrar a existência de repercussão geral. Por isso, quando é uma aula de peças, por exemplo, a gente fala, vamos construir a peça de URE. Tem que abrir um capítulo para falar do pré-questionamento, matéria da aula passada, depois tem que abrir um capítulo para falar da repercussão geral. A gente vai sugerir. Não que esse capítulo seja necessário, já eu vou colocar isso no quadro. Mas, para peça, a gente sempre coloca, né? Abre um capítulo da repercussão geral. Para quê? Para demonstrar a existência da repercussão geral. E quais são as hipóteses em que há repercussão geral? O recorrente ele tem várias situações que desencadeiam a existência da repercussão geral. Qual que é a primeira e mais importante? Não vou dizer mais importante, porque todas elas estão no mesmo patamar. É quando o recorrente demonstra que o recurso dele tem uma questão relevante. O recurso dele tem uma questão relevante. Uma questão relevante pelo ponto de vista... Aqui eu uso esse mnemônico aqui só para me ajudar a lembrar. GESP, que não é juizado especial. Mas uma questão relevante pelo ponto de vista jurídico, econômico, social ou político. Tudo isso que a gente pode ver, ó, foi mal, esqueci de falar no começo, era a hora mais adequada. Tudo no 1035, tá? Uma questão relevante pelo ponto de vista jurídico, econômico, social ou político. Uma questão relevante que ultrapasse os interesses subjetivos da causa. Uma questão relevante que ultrapasse os interesses subjetivos daquela causa. Essa é a hipótese de repercussão geral por excelência, gente. Eu vou mostrar para o STF que o meu recurso é juridicamente relevante e não interessa só ao recorrente e ao recorrido, interessa à coletividade. Eu vou demonstrar ao STF que o meu recurso é economicamente relevante, socialmente relevante, politicamente relevante e que o recurso não interessa apenas às partes. Há uma transcendência, essa expressão é muito comum, né? Quando se fala em repercussão geral, há uma transcendência, ou seja, os interesses naquele recurso transcendem, ultrapassam os limites subjetivos daquela lide. O que seria interesse, relevância jurídica, econômica, social ou política? A prova de processo não vai entrar nesses detalhes.
muito provavelmente, do que seria uma questão jurídica, econômica, social ou politicamente relevante. Mas para não te deixar no vácuo, depois lá no seu estudo particular, olha lá na tela. Aí você dá uma lidinha. Por exemplo, são exemplos mesmo da doutrina de relevância jurídica, econômica, social e política. Olha lá, ó. José Miguel Medina, Teresa Vambier e o José Vambier propõem a seguinte sistematização. Repercussão geral jurídica. Aí ele fala assim, é quando o RE estiver discutindo a definição de uma noção de um instituto básico do nosso direito, de molde a que aquela decisão, se subsistisse, a do tribunal local, pudesse significar perigoso e relevante precedente. Então, por exemplo, está se discutindo no RE qual é a definição de coisa julgada. Está vendo? Então ela tem uma repercussão jurídica, não tem essa questão? Você está definindo, você está deliberando no seu RE sobre a noção, sobre os limites, sobre a definição de um importante instituto do direito, como a coisa julgada. Esse recurso tem o quê? Repercussão geral. Política. Quando de uma causa pudesse emergir decisão capaz de influenciar relações com estados estrangeiros ou organismos internacionais. Então, se um acordo de um tribunal local, ele pode, como diz ele aqui, trazer e influenciar relações entre países ou entre organismos internacionais, então seria um caso de repercussão geral por relevância política. Segue, para encerrar. Social. Quando no RS se discutem problemas relacionados à escola, moradia, legitimidade do MP para propor certas ações, esse RE tem repercussão geral por existência de relevância social. E ainda, e por fim, olha lá, repercussão econômica. Quando com RE tem repercussão geral por relevância econômica. Quando se discutissem, por exemplo, sistema financeiro da habitação, privatização de serviços públicos essenciais, esse RE passa. Então essa é a primeira hipótese, ó, por isso que eu pus letra A. É a primeira forma de se demonstrar a existência de repercussão geral. Mas tem outras. A segunda, pode ir colocando assim, letra B. A segunda hipótese de repercussão geral é quando o RE, pessoal, ele impugnar acórdão, aqui ó, letra B. Pô, aqui senão fica muito baixo. É quando o RE impugnar acórdão, e esse acórdão contraria súmula ou jurisprudência do STF. Se um RE impugna acórdão que contraria súmula ou jurisprudência do Supremo, esse RE tem repercussão geral. Atenção, atenção. Independentemente de demonstração de relevância jurídica, econômica, social ou política. Ali há uma presunção absoluta de repercussão geral. Não são cumulativos. Ó, se o acórdão do TJ, se o acórdão do TRF, se o acórdão da turma recursal vai de encontro a uma súmula do Supremo, tem repercussão geral esse recurso. Vai de encontro à jurisprudência do STF, tem repercussão geral. É uma hipótese autônoma. Cobrada, por exemplo, esse ano lá, ó, na prova de analista judiciário do Superior Tribunal Militar. Olha comigo essa questão. Haverá repercussão geral sempre que o recurso extraordinário atacar decisão contrária à súmula ou à jurisprudência dominante do Supremo. Beleza? Legal. A prova do STM, quem fez lembra disso, na parte de recursos, só caiu o RE e RESP. Vocês vão ver que eu vou citar várias questões dessa prova de hoje, dessa prova hoje. Porque a parte de recursos em espécie só cobrou RE e RESP. Foram 6 questões de RE e RESP. Mas também, letra C, pessoal, existe uma terceira forma pela qual o recorrente pode demonstrar a existência de repercussão geral no RE, que é quando o acórdão ele declarar a
constitucionalidade de tratado ou lei federal. Ah, olha as matérias se encontrando aqui, gente. Olha as matérias se encontrando. Qual que é a segunda hipótese de cabimento de RE? Essa aqui. Essa é a linha B. Eu poderia, não deveria, senão ia confundir sua cabeça, mas eu poderia. Quando eu falei do 102, inciso 3º, a linha B, que veio para cá, lembra? Incidente de arguição de inconstitucionalidade, etc., declaração de inconstitucionalidade. Eu podia ter falado nesse momento, falar assim, gente, esse RE tem repercussão geral. Mas aí falava, mas você nem falou de repercussão. Então, era melhor falar aqui, ó. Tem repercussão geral o RE do 102, inciso 3º, a linha B. Eu poderia, repito, não deveria, mas poderia. Quando eu terminei a linha B, eu falei assim, gente, entender esse recurso extraordinário? Que é contra o acórdão que declara inconstitucionalidade de tratado de lei federal? Sim, anota aí. Esse RE tem repercussão geral. Mas eu nem tinha falado que era repercussão geral ainda. Aí ia misturar. Então é melhor falar aqui mesmo. Pronto. Pelo 1035, essas são as 3 hipóteses em que um RE pode ter repercussão geral. Só que eu quero puxar uma lá da frente que vai virar a letra D. Só que eu vou colocar assim em vermelho, porque ela não está no 1035. Tem uma letra D aqui, ó. Tem outro extraordinário que tem repercussão geral, presumidamente. Assim como essa hipótese B, assim como essa hipótese C. Também tem repercussão geral o recurso extraordinário interposto contra acórdão que julga IRDR. Olha. Incidente de resolução de demandas repetitivas. O IRDR é proposto perante os tribunais. Se eu proponho um IRDR perante um TJ, se eu proponho um IRDR perante um TRF, o acórdão que julga o IRDR desafia RE e RESP. Quanto ao RE, a lei fala, ele tem repercussão geral. Ah lá na tela, ó. 987, parágrafo 1º. 987, parágrafo 1º. Do julgamento do mérito do IRDR, cabe RE ou RESP. O recurso tem efeito suspensivo, não é a parte que me interessa nessa hora, presumindo-se a repercussão geral da questão constitucional eventualmente discutida. Atenção, que fique claro, vou repetir, as hipóteses B, C e D são hipóteses que não se vinculam à hipótese A. São hipóteses onde há presunção absoluta de repercussão geral. Olha o ponto final dessa parte da explicação. Você começou assim. A repercussão geral é requisito específico de admissibilidade. O recorrente tem que demonstrar a existência, não tem? Demonstra a existência assim, assim, assim ou assim. E pergunto-lhes, essa demonstração tem que ser feita em preliminar formal de recurso? Em outras palavras, tem que abrir um tópico no RE para falar disso? A demonstração da existência de repercussão geral dispensa ou não dispensa? Dispensa preliminar formal. Não tem que abrir capítulo para falar de repercussão geral, não. Não precisa de uma preliminar formal para falar da repercussão. Ela pode ser deduzida pela leitura do recurso. Quem respondeu não dispensa, exige, está com o CPC passado na cabeça, que falava expressamente. A repercussão geral será demonstrada em preliminar formal de recurso extraordinário. O novo código fez o quê? Tirou essa expressão. O novo código fala apenas que o recorrente demonstrará a existência da repercussão geral.
não tem que abrir preliminar formal. Mas é óbvio, se fosse uma aula de peças, eu ia falar, gente, não é errado abrir. Pelo contrário, é de todo sugerível. Vamos abrir um capítulo, mas não pode falar que tem que abrir. Igual falou essa questão aqui, ó. Primeiro o enunciado 224 do FPPC, que fala: a existência de repercussão geral terá de ser demonstrada de forma fundamentada, sendo dispensável alegação em preliminar ou tópico específico. Então, essa é só uma ratificação que está no seu caderno. Olha lá, ano passado cobraram, ó. A preliminar de repercussão geral da questão constitucional é requisito formal. É requisito formal necessário para o conhecimento de todos os recursos extraordinários, sob pena de não ser admitido. Certo ou errado? Errado. Não tem que ter preliminar formal. Tem que demonstrar, mas sem necessidade de preliminar formal. Não tem que abrir um capítulo para falar disso, não. Mas eu nunca faria um RE sem abrir uma preliminar formal. Mas não pode falar que precisa, porque a prova vai em cima disso. Para acabar esse assunto, que é um tema que você está vendo é muito cobrado, fiz o meu RE sem necessidade de preliminar formal. Vejam, esse RE chegou ao Supremo. É o Supremo que faz a análise da existência ou não da repercussão geral. Isso é muito importante. Por quê? Eu vou anotar. Porque como o RE passa pela admissibilidade em primeira instância, nós vamos falar disso ainda hoje, você pode pensar que quem faz a análise da existência ou não da repercussão é o TJ, é o TRF. Não. É de competência exclusiva do Supremo fazer a análise da existência ou não da repercussão geral. Tribunal local não pode se imiscuir nesse problema. Pensa comigo, chegou no Supremo, ele vai fazer a análise dessa existência ou não da repercussão geral. Primeira possibilidade, reconhece a repercussão geral. Reconhecimento da repercussão geral. O STF fala, realmente, hein? Tem repercussão geral esse recurso extraordinário. Ele tem uma questão econômica e socialmente relevante. Esse recurso extraordinário está dizendo respeito a uma questão de natureza tributária que vai atingir centenas de milhares de pessoas, além da, naturalmente, do Estado, então tem repercussão econômica e social. Reconheceu a existência da repercussão geral. Reconhecida a existência da repercussão geral, primeiro, o STF manda sobrestar todos os processos do país que versem sobre matéria idêntica. Sobrestamento de todos os processos do país que versem sobre aquela mesma questão. Vejam, o Supremo reconhece a existência da repercussão geral e manda sobrestar todos os processos que estejam tramitando no país e versem sobre aquela mesma questão. Agora vejam, se isso acontece, serão sobrestados, por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça, os recursos extraordinários que estejam pendentes de juízo de admissibilidade e que versem sobre essa questão? Sim. Só que sabe o que a lei fala aqui, o que vai merecer uma observação? Então eu vou repetir para você entender. Tá claro que está saindo daqui, gente?
Você concorda que se o Supremo manda sobrestar todos os processos do país que versem sobre a mesma questão, eu posso, então, aqui no Tribunal de Justiça, por exemplo, ter o sobrestamento de vários recursos extraordinários que estejam pendentes de juízo de admissibilidade? Posso. E suponhamos o meu RE, que está aqui no TJ, também está sobrestado. Só que a parte contrária desse processo é quem? Você. Eu interpus um RE aqui no TJ e ele está sobrestado, porque o Supremo reconheceu a repercussão geral da matéria. E a parte contrária, o recorrido é você. Só que quando você analisa o meu RE, você fala assim, realmente. Essa matéria é a mesma matéria que envolve um extraordinário que está lá em Brasília, que o Supremo reconheceu a existência de repercussão geral. Mas, aí eu vou anotar, mas o RE do Gustavo é intempestivo. Se o RE do Gustavo é intempestivo, não faz sentido ele ficar sobrestado. Então eu vou peticionar, requerendo ao TJ que retire esse RE do sobrestamento e o inadmita por intempestividade. Senão eu ia ficar lá ganhando tempo à toa. Então como é que a gente vai anotar isso? Ó? O recorrido, ele pode requerer o quê? Ele pode requerer a exclusão de RE intempestivo. Ele pode requerer a exclusão de RE intempestivo da decisão de sobrestamento. O recorrido pode requerer a exclusão do RE intempestivo da decisão de sobrestamento, devendo-se antes ouvir a partes em 5 dias, manda me ouvir. E aí depois o tribunal decide se exclui ou se não exclui. Então vou repetir. Começa lá do começo. Interpus o RF Supremo. O Supremo vai fazer a análise da existência ou não de repercussão geral. Reconhecida a repercussão geral, sobrestam-se todos os processos individuais, coletivos que estejam tramitando no país e versem sobre a mesma questão. Só que, como são sobrestados todos os processos, você há de convir que os recursos extraordinários já interpostos também estarão sobrestados. Mas se você entender que o recurso extraordinário sobrestado é intempestivo, para não perder tempo, você pode pedir a exclusão do RE da decisão de sobrestamento. Para quê? Para que ele seja inadmitido. Aí o tribunal manda ouvir a parte recorrente, 5 dias, mais oitiva do recorrente em 5 dias, mais decisão. Contra essa decisão cabe agravo interno. Pronto. Contra essa decisão cabe agravo interno. Por que agravo interno? Porque, como a gente vai ver já já, quem faz a admissibilidade de RE e RESP é presidente ou vice-presidente de tribunal. Então é decisão monocrática. E, por fim, reconhecida a existência da repercussão geral, além desses detalhes sobre o sobrestamento dos processos do país, não se esqueça que o RE, cuja repercussão geral foi reconhecida, tem que ser julgado dentro de um prazo de até 1 ano, com preferência sobre os demais, salvo habeas corpus e recursos, processos que tenham réu preso, tá? Tinha que acontecer, né? Mas na prova não tem problema, vai estar assim, ó. Julgamento do RE em até 1 ano. Em até 1 ano. Com preferência, salvo habeas corpus
e processos com réu preso. Que fique claro, vê se você está anotando direito, ou se você está entendendo direito. O julgamento do RE. Não é o julgamento da existência ou não da repercussão geral, não. O julgamento do RE cuja repercussão foi reconhecida. Está claro isso? Reconheceu repercussão geral, tem 1 ano para julgar. Agora, para encerrar, naturalmente, por outro lado, ao fazer a análise da existência da repercussão geral, o STF pode negar a existência da repercussão geral. E se ele negar? Se ele negar, não tem repercussão geral esse recurso extraordinário. Todos os recursos extraordinários que estejam eventualmente sobrestados, aguardando o posicionamento do Supremo, terão segmento negado. Ora, se aquele que subiu para analisar não tem repercussão, nenhum outro igual vai ter, né? Então, se o Supremo nega a existência da repercussão geral, você vai negar segmento a todos os recursos extraordinários. Os que já estejam pendentes de análise e os futuros que forem interpostos. Os recursos extraordinários sobrestados terão negativa de segmento. Imagine que havia lá vários recursos extraordinários perante o Tribunal de Justiça, aguardando julgamento por conta de recurso repetitivo, matéria de daqui a pouco, depois do intervalo. Todo recurso extraordinário que estiver pendente de juízo de admissibilidade vai ter segmento negado. Ora, se o Supremo já disse que um determinado recurso extraordinário não tem repercussão geral, claro que os próximos recursos extraordinários a serem analisados em admissibilidade também não têm. Logo percebam, né? A decisão que versa sobre a existência ou não de repercussão geral, ela tem um caráter vinculante. Ela tem um caráter vinculante. Então tá, gente. Veja se ficou claro. São 3 partes para estudar repercussão geral. Às vezes eu esqueço porque é da Constituição, não é do CPC, mas a Constituição fala, né? Bom que não está na ordem, ainda é só anotar agora, não está fora da hora. Mas é porque é constitucional, isso aqui geralmente não vem para o CPC. Mas para negar a existência de repercussão geral, o Supremo tem que ter votação por um quórum de no mínimo 2/3. Então não custa nada lembrar, isso cai mais na prova de constitucional, mas para negar, quórum mínimo de 2/3. Quantos ministros para dar 2/3? 8. Vamos lá, matemática. De acordo com essa informação, eu posso afirmar que um recurso extraordinário, ele goza de presunção de repercussão geral? Porque para negar a repercussão geral, tem que ter um quórum qualificadíssimo. Então, um RL goza de uma presunção. Claro. Estou falando nesse contexto da análise, né? Ele chega com a bola toda. Ele chega com tudo para ter repercussão reconhecida. Eu falo que ele chega com a bola toda, porque para ele cair, você tem que ter voto de 8. No mínimo 8 dos 11 ministros. Então ele goza de uma presunção, nesse sentido de repercussão. Porque o quórum para negar a repercussão é qualificadíssimo. Matemática ainda. Matemática. Caiu um RE numa Câmara, numa turma do STF. Quantos ministros tem numa turma do STF? São 2 turmas no STF, né? Cada turma com 5 ministros. Seu RE caiu aqui, primeira turma.
Não foi para o pleno, foi para a turma. Ele vai para a turma. Na turma, 4 ministros disseram: tem repercussão geral. E um ministro falou: não tem repercussão geral. Matemática. Precisa mandar esse processo para o pleno? Oi? Precisa mandar esse processo para o pleno para falar sobre repercussão geral? Se eu tenho 4 ministros dizendo que há repercussão geral, tem como eu conseguir 8 votos dizendo que não há? Qual que é o número máximo em sentido contrário que eu poderia obter? 7. Com 7 eu consigo negar a existência de repercussão geral? Então, por isso que dentro de uma turma, se 4 ministros dizem tem repercussão, não precisa levar para o pleno. Porque mesmo que todos os outros ministros do tribunal votem contrariamente, eu não consigo 8 votos. Eu só consigo 7.